Rotor. O rotor é composto de cubo, coroa, polos, componentes de fixação e travamento. O cubo do rotor e os braços da aranha são componentes que formam a estrutura central do rotor do gerador, a qual, para efeito de transporte entre a fábrica e a usina, está dividida em 11 braços para 50 Hz e 13 braços para 60 Hz. Estes componentes, quando soldados definitivamente na usina, constituem uma estrutura de 4 discos paralelos, sustentados por chapas verticais, orientadas radialmente em relação à linha de centro do rotor, as quais atuam como pás de um ventilador radial que imprime o ar absorvido pelas aberturas de ventilação do rotor através da coroa, dos polos, do enrolamento estatórico, núcleo do estator e dos trocadores de calor, ar, água. Coroa. A coroa do rotor, ou anel magnético, é constituída por chapas uniformemente empilhadas e prensadas por meio de tirantes e placas de pressão. Sustenta os polos e os segmentos do anel de frenagem. A coroa absorve as forças centrífugas provenientes dos polos e fecha o circuito magnético criado por cada par de polos com uma parte do núcleo do estator. A coroa é composta de um anel de pressão inferior e um superior, entre os quais são empilhadas as chapas do núcleo, constituídas de segmentos de chapas de aço com espessura de 3 milímetros, peso médio de 30 kg e comprimento tangencial de 1.800 e 2.200 milímetros. Após o completo empilhamento, a coroa será mantida em sua forma através de tirantes que, junto com os anéis de pressão inferior e superior, comprimem axialmente as chapas e absorvem as forças tangenciais que surgem entre as camadas de chapas. As chapas da coroa são laminadas e estampadas com aço de alta qualidade, cujas características mecânicas foram escolhidas de acordo com as solicitações previstas. A coroa contraída pode dilatar-se livremente quando aumenta a velocidade, sendo mantida absolutamente centrada, ficando sujeita apenas aos esforços das tensões de tração tangencial. Os segmentos não são empilhados espiralmente, mas fazem em cada camada um anel fechado, onde as junções das pilhas subsequentes estão deslocadas entre si à meia divisão dos polos, constituindo assim o procedimento de empilhamento de sobreposição múltipla, que tem por objetivo diminuir o máximo possível as perdas magnéticas e mecânicas de seção transversal nas junções. A coroa tem canais e rasgos para permitir a passagem de ar de resfriamento movimentado pela aranha do rotor. Estes canais e rasgos surgem em decorrência do uso de 2 comprimentos diferentes de chapa empilhadas conforme um esquema especial. A coroa é composta de pacotes parciais que são distanciados por chapas especiais, de modo que surge entre estes um rasgo de 20 a 22 milímetros. Os pacotes parciais, de aproximadamente 300 milímetros, são compostos de várias pilhas. Para cada camada inteira, composta por um pacote de segmentos de chapas grandes, segue um anel com segmentos encurtados, criando canais dentro do pacote parcial, possibilitando a passagem de ar. Na extremidade inferior da coroa, encontra-se um pacote parcial de aproximadamente 50 a 60 milímetros de altura, que sustenta a força centrífuga do anel de frenagem. No diâmetro interno da coroa, são previstas ranhuras para alojar as cunhas de guia radial
que mantém a coroa centrada, mesmo quando a força de contração for anulada, em caso de sobrevelocidade no gerador. Polos. O polo tem a função de converter a corrente contínua, fornecida pelo sistema de excitação estática, em um fluxo magnético que, associado ao movimento do rotor, induz a tensão dos enrolamentos da armadura instalados no estator do gerador. Cada polo é constituído por enrolamento principal, enrolamento de amortecimento e núcleo magnético. O enrolamento principal é do tipo concentrado, constituído por espiras de cobre eletrolítico de seção retangular. Cada espira é isolada uma das outras e do núcleo polar. O enrolamento é fixado ao núcleo por meio de quadros de pressão constituídos por chapas de aço soldadas no núcleo. Para uma boa dissipação de calor, as espiras são fabricadas com aletas de contorno especial, de modo a aumentar e melhorar a refrigeração do polo. Nas laterais dos polos são montados 2 calços isolantes equidistantes do centro axial para evitar deformação elástica devido à força centrífuga do rotor. Os calços possuem a forma de cunha e compõem um conjunto com as placas isolantes coladas na lateral da bobina de cada polo. As cunhas são fixadas na coroa do rotor por meio de tirantes e porcas com um torque definido. O enrolamento de amortecimento tem a função de reagir às oscilações eletromecânicas, contribuindo para a estabilidade do gerador e principalmente do sistema elétrico interligado. O enrolamento de amortecimento é constituído por barras cilíndricas de cobre eletrolítico trefilado, montadas em 4 dutos na parte frontal do núcleo de cada polo. Essas barras são interligadas por barras chatas de cobre que fecham o circuito elétrico no lado superior e inferior. A conexão do enrolamento de amortecimento de um polo para os adjacentes é através de conexões flexíveis. Sistema de frenagem. A máquina está equipada com um sistema de freios para reduzir o tempo de parada por inércia ou para parar a máquina rapidamente em caso de emergência. O equipamento de frenagem consiste de 2 circuitos independentes iguais, sendo que cada um aciona 16 cilindros de freio. Para o acionamento dos freios, utiliza-se ar comprimido devido à sua compressibilidade, permitindo uma frenagem suave. O ar comprimido é acumulado em 2 reservatórios, suficientes para 3 operações de frenagem consecutivas na pressão nominal. A rotação para aplicação dos freios na parada normal é de 20% da rotação nominal, ou seja, 18 rotações por minuto.